Vamos falar aqui no estúdio do Jornal do Piauí a respeito da labirintite, a tontura provocada por esse problema, que nós devemos considerar uma doença. É o que nós vamos entender mais com a doutora Raquel Bessa, que já está aqui com a gente, otorrinolaringologista, fala com a gente a respeito desse tema. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto. Você pode, inclusive, acompanhar aqui com a gente as informações a respeito desse assunto, labirintite. Nós vamos falar sobre tratamento, sobre o conceito da labirintite. Vamos colocar aqui na tela do Jornal do Piauí as informações. Primeiro, o que é a labirintite, doutora? Certo. Então, a labirintite é um termo popularmente conhecido, mas basicamente usado como um sinônimo de tontura. Mas, na verdade, a labirintite é uma doença que é causada por uma infecção ou uma inflamação do labirinto, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela com a setinha. Fica à vontade, doutora. Pode botar à vontade. Essa estrutura aqui que fica na parte do ouvido interno. Tá. Então, muitas vezes, o paciente chega falando, eu tenho labirintite, mas, na verdade, ele está querendo dizer que tem o sintoma tontura. Então, é importante deixar claro que nem toda tontura é labirintite e a gente precisa dar o diagnóstico correto para essa tontura do paciente. Tá, então o problema, vamos dizer, acontece nessa região aqui. Isso, existem várias doenças que podem dar tontura, tanto doenças do ouvido quanto doenças não relacionadas ao ouvido. Então, por exemplo, a principal causa de tontura relacionada já a essa estrutura aqui do ouvido é a VPPB, que é o nome dela extenso, é a vertigem posicional paroxística benigna. Ela é a mais comum, ela é também chamada pela doença dos cristais. São os cristalzinhos que ficam nessa região do labirinto e às vezes saem do lugar. O tratamento da principal doença é um tratamento com manobra de reposicionamento. Tem cura, não precisa de medicação. Então, é uma notícia boa de que a principal causa de tontura devido a essa parte aqui do ouvido tem tratamento. Bom, então a senhora já disse aqui para nós, já deixou claro que a labirintite é uma doença. Mas ela é uma doença com a qual a pessoa precisa conviver a vida inteira? Ela tem cura ou ela tem controle? A labirintite, de fato, a doença é uma doença rara e ela tem tratamento. É uma inflamação ou uma infecção, então tem tratamento. Agora, a tontura, de forma generalizada, a gente precisa dar o diagnóstico correto. Então, por exemplo, a VPPB tem cura. Mas outras doenças, como, por exemplo, a doença de Meniere, que é uma das outras causas que podem dar tontura também já crônica, ela não tem cura, mas existe tratamento. A pessoa não precisa ficar sofrendo com a tontura. Os efeitos dela. Vamos falar um pouco sobre a labirintite e o tratamento, a maneira como você pode tratar, né, ou conviver, ou melhorar os efeitos. Na tela, as informações. Existem alimentos que pioram essa tontura, no caso da labirintite, doutor? Sim. Os principais alimentos são alimentos com cafeína e é importante destacar que não é só o café. Por exemplo, alguns refrigerantes, como Coca-Cola, esses outros refrigerantes, eles têm cafeína dentro da sua composição, junto com bastante açúcar, que refrigerante tem muito açúcar. Então, às vezes, a pessoa, eu não tomo café, mas toma muito refrigerante. Às vezes, é um trabalhador que faz o período noturno, então toma muito energético. Isso também pode afetar. Além de álcool, que também causa tontura. E alimentos muito condimentados, muito salgados ou com muito açúcar também podem dar. Então, nós temos aí, só na cafeína, uma lista de produtos que podem trazer prejuízo. Inclusive chá também, chá mate, chá preto, tem cafeína, então é importante. É bom evitar, então, chá escuro? Isso, chás escuros, exatamente. É claro que o abuso desses alimentos é que pode dar tontura. Um pouquinho realmente é mais difícil, só se a pessoa for muito sensível. Hoje o Laércio Andrade fez uma brincadeira aqui com a rapadura, com a turma aqui. Esse tipo de alimento super adocicado pode gerar labirintite? Pode sim, pode dar tontura, porque o açúcar, assim, o labirinto, a estrutura do labirinto é muito sensível a alterações metabólicas. Então, realmente, aumento da ingestão de açúcar pode dar essas alterações que afetam o labirinto e podem dar tontura. Tá, existem outras doenças que também podem trazer consequências para o labirinto, para esse ouvido interno? Existem outras doenças que podem gerar tontura,
como, por exemplo, aqui a gente está listando algumas doenças cardíacas, arritmias, por exemplo, podem gerar tontura. Diabetes, uma das principais, pacientes com diabetes descompensado, diabetes de longa data, que não está tendo um bom controle, pode dar tontura. Pressão tanto muito alta como muito baixa também. Estresse também pode, e além de outras causas como ansiedade, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão e distúrbios de sono. A falta de sono também pode dar. Então nós estamos falando não de labirintite, mas de tontura. De tontura, isso. Tá. Então, essas doenças elas levam à tontura, que não necessariamente pode ser labirintite. Pode até confundir o paciente, a pessoa que está sentindo. Exatamente. A labirintite é uma das causas mais raras, a doença labirintite. Então, encontrar um paciente com a doença labirintite é bem difícil, é uma tontura incapacitante, na maioria das vezes precisa de internação hospitalar. Então, é bem difícil acontecer a doença labirintite. Agora, essas outras que a gente está falando, a vertigem posicional, a doença de Meniere, outra também que é a migrânia vestibular, que às vezes é uma tontura junto da dor de cabeça, essas outras alterações aqui também pode dar tontura. E eu queria destacar também, em idosos, é bem comum acontecer por desidratação, também por jejum prolongado. Também pode dar, e idoso às vezes acaba esquecendo de tomar água, de comer certinho, então pode gerar também a tontura. Olha só, isso é muito importante. Quais são os casos? Na maioria desses casos, ou nos casos mais graves, a náusea pode acompanhar esse quadro? Pode sim. O sintoma de náusea vem, maioria das vezes a gente fala que é um sintoma neurovegetativo, então vem associado nem sempre a náusea, às vezes já vem um enjoo, então às vezes a gente precisa entrar com medicações para controle da náusea e do enjoo, porque realmente o vômito, a pessoa acaba não se alimentando corretamente e isso pode piorar o quadro. Mas no caso de precisar dessa medicação, o médico é quem deve receitar? Exatamente. Tem que passar em consulta médica, porque a tontura, até a gente ter o diagnóstico correto, existem várias causas. Então, existem causas que precisam de internação, existem causas que precisam de manobras para tratamento e existem causas que precisam de medicação. E outra coisa, nada de ficar alarmado. Você pode ver que a tontura tem várias causas. A gente sempre pensa na pior das causas, né? Geralmente, os pacientes procuram já pensando no pior, né, doutora? Exatamente, mas como eu falei, a principal é a vertigem paroxística, que é a doença dos cristais, e é uma doença que tem cura e é um tratamento bem tranquilo, que é a manobra de reposicionamento, que quem faz é o otorrino. Então, é uma notícia boa. Então, tem muito paciente que está aí anos sofrendo e a gente consegue fazer um tratamento adequado. Então, vamos falar um pouco sobre prevenção e tratamento, né, doutora? Existem alguns hábitos que podem ajudar as pessoas a melhorar o seu quadro, melhorar o bem-estar, né? Exatamente. Então, a gente primeiro descobrir corretamente qual é a da tontura. E depois disso a gente entra com o tratamento correto. Mas de toda forma a gente pode fazer um apanhado geral do que seria bom para um paciente que está com tontura. Então, ingestão hídrica, além disso, repouso, evitar também alimentos com muito açúcar, muito sal, muito café, para não piorar. E se tiver com muito enjoo, muita náusea, já pode entrar com medicações antieméticos, tá bom? Para dar uma melhorada no quadro naquele momento. Mas importante procurar a consulta médica. Doutora, eu queria muito agradecer a senhora, doutora Raquel. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, por ajudar a gente a entender mais a respeito da tontura e deixar claro que labirintite é o último e raríssimo caso. Exatamente. Nem toda tontura é labirintite. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, doutora. Obrigada a todos.